Bom, então nesse vídeo eu vou explicar para o senhor como é que o senhor vai fazer um orçamento no sistema. Como é que o senhor vai acessar o programa para emitir os orçamentos. O que é possível fazer no programa? É possível emitir orçamentos, emitir ordem de produção, é possível emitir as notas fiscais e é possível também emitir as cobranças bancárias. Então, para que o senhor possa fazer isso, é necessário ter os clientes cadastrados, é necessário ter as condições de pagamentos, é necessário ter os produtos cadastrados, é necessário ter as transportadoras, ou seja, de que forma o seu cliente ele vai retirar a mercadoria, como que a mercadoria vai chegar até ele. Então, o sistema ele trabalha de um princípio básico que, para o senhor fazer um processo, o senhor tem que ter o pilar que é o cadastro. Então tem que ter todos esses dados que eu falei, ok? Então como é que funciona aqui no sistema a parte de cadastros? O senhor tem aqui o menu cadastros. Sim. Então aqui o senhor tem clientes, fornecedores, fabricantes, transportadoras, produtos e serviços. O senhor tem aqui a parte de produtos, que é onde são cadastrados os produtos, ok? As condições de pagamentos. Então tudo isso já está previamente cadastrado. Tá. Então aí quando o senhor for fazer o processo, o que o sistema vai fazer? Ele vai puxar, na montagem do orçamento, da nota, ele vai puxar os dados deste menu aqui, ok? Então, por exemplo, para o senhor conhecer o cadastro de clientes, onde é que ele fica? Ele fica aqui, ó, cadastro de clientes. Então eu posso clicar aqui, ele já vai abrir para mim a tela clientes. Ele vai puxar os dados daqui. Tá vendo que a tela aparece vazia. Se eu clicar aqui no botão retornar, ele retorna para o último registro anterior. Então o senhor tem aqui o campo nome, o senhor tem aqui nome fantasia, se é pessoa jurídica, inscrição Esse já está estadual. cadastrado? Isso, essa aqui é uma base que já está cadastrada. Se vier um cliente, Então essa tela que o senhor está vendo já são os dados reais, ok? Então todos esses dados aqui são os dados reais para o senhor trabalhar. Quando o senhor clica num campo, pode perceber que ele fica em amarelo, tá vendo? Então é onde o senhor está posicionado. Então à medida que o senhor clica no campo, ele está posicionado lá, onde fica em amarelo. Para eu me movimentar entre os campos, ou eu posso clicar com o mouse diretamente no campo, ou eu posso pressionar a tecla Tab. Pressionando a tecla Tab, ele vai avançando, tá vendo? Então eu vou avançando os campos. Então eu escrevo alguma coisa, dou um Tab e eu vou avançando o campo. Ou pode ser pelo mouse. O senhor pode clicar no campo que o senhor desejar. Qualquer alteração que o senhor fizer, qualquer dado que o senhor lançar aqui, o senhor tem que clicar no botão salvar. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o nome fantasia. Edifício Platinum. Então eu escrevi o nome fantasia. Platinum Jardim Guedala. Preenchi o campo, clico no botão salvar, ele já registrou a informação. Ele continua no mesmo dado, ok? Então eu tenho aqui embaixo o endereço de faturamento, o endereço de cobrança do cliente, o endereço de entrega, tá certo? Se o senhor estiver conectado na internet, a máquina tiver uma conexão com a internet, o senhor preenchendo o CEP, ele já traz o endereço automático. Então, por exemplo, se eu colocar um CEP aqui e pressionar a tecla Tab, ele já me retorna o endereço em questão. Olha lá, tá vendo? Por exemplo, se eu colocar aqui 030 22 000, ele já me traz o endereço. Aí eu só coloco o número, ele já traz o bairro, tudo certinho. Então, por exemplo, se eu colocar esse CEP aqui, ó, 05615 000, ele já me retorna o número. para eu entrar num cliente, O onde senhor, que eu pesquiso? o senhor já está aqui no cadastro de clientes. Agora eu quero localizar um cliente dentro desse cadastro. Isso. Como é que eu faço? Aqui em cima tem uma aba pesquisar. Então o senhor clicando nesta aba, ele vai retornar
os clientes cadastrados. Para localizar um cliente especificamente, eu posso clicar aqui nesta aba, tá vendo que tem uma seta aqui? Eu posso clicar aqui, ele vai aparecer essa coluna em azul, ou eu posso pressionar a tecla F3. Ele abre para mim aquela coluna azul. Aí o senhor escolhe por qual campo o senhor quer pesquisar. Se é pelo nome do cliente, se é pelo CNPJ, assim por diante. Então, por exemplo, se eu for pesquisar pelo nome do cliente, tá vendo essa coluna aqui, cliente? Sim. Então, esta coluna aqui é esse quadradinho aqui. Sim. Então, por exemplo, fala o nome de um cliente. Edifício Guarulhos. Guarulhos? É. Então eu quero que o sistema mostre para mim todos os clientes que têm o nome Guarulhos. Eu preencho um asterisco e escrevo Guarulhos. Clico aqui embaixo no botão pesquisar e ele vai retornar para mim todos os clientes que têm o nome Guarulhos. Então ele me retornou 21 clientes, tá vendo? Aí eu localizo. Daí eu vou ter que procurar, então. Aí o senhor vai ter que procurar. Aí ele não vai me dar direto, então. Só se o senhor escrever exatamente como está cadastrado. Sim. Então se o senhor É colocar, asterisco. se o senhor colocar Não precisa, edifício, não é necessário assim. Edifício Guarulhos. Se estiver escrito exatamente da forma como eu coloquei, ele vai encontrar. Clico no botão pesquisar. Não tá. Tá vendo? Então ele não encontrou dessa forma. Se eu colocar um asterisco antes, condomínio, edifício Guarulhos. Então ele me trouxe dois registros. E esse código aí, o que é? Esse código que o senhor visualiza aqui é um código interno do sistema. É a numeração que o cliente possui dentro do cadastro do cliente. E se eu, vamos dizer, conforme eu for pôr no cliente, pela nota fiscal, eu pôr esse código, 316, aí o ano que vem eu vou fazer a nota, aí puxar o 316, ele vai? Ele vai retornar sempre o mesmo cliente. Em vez de eu então, pôr só 316, que é o número do cliente nosso. E se ele não mudar, se não for alterado, ele sempre vai trazer esse. Como 316? Tá gravado? Sim, mas se por algum motivo ele não for deletado ou não for alterado, ele sempre vai retornar. Então se eu puxar 316, ele vai puxar então. Exatamente. Para retornar tudo, eu apenas digito asterisco, teclo Enter. Agora, tá vendo esse campo código aqui, ó? Certo. Tá vendo que aqui não tem o campo código, né? Mas eu clico aqui, ó, nessa setinha aqui, ó. Olha aqui o campo código. Aí ele vai aparecer aqui, ó. E não pode deixar ele... Se eu colocar agora aqui 316 e clicar pesquisar, ele já me vai direto. Nele. Isso. Porém, o senhor não precisa decorar códigos, é só pelo nome o senhor acha. É mais fácil lembrar nome do que código. Mas à medida que o senhor vai trabalhando, à medida que o senhor vai memorizando alguns códigos, o senhor já pode pesquisar por código. No caso, eu podia, na nota fiscal eu podia pôr o código do cliente. Não, o senhor fala no papel impresso? No papel, é. Não, ele pode sair também, não tem problema. Mas para localizar... Enquanto está manual, tá? Então vamos dizer, na razão social, antes de pôr a razão social, vamos dizer, eu ponho 316, aí eu ponho a razão social, edifício Guarulhos. Aí eu sei que é 316. Aí, no futuro, o ano que vem, alguma coisa assim, eu não preciso ficar, tá? Eu vou no 316. Sim, direto. sem problema. Aí Então, por exemplo, na nota fiscal eletrônica, quando vocês mudarem para a nota fiscal eletrônica, é possível que saia o código 316 antes do nome. Isso. Na nota fiscal eletrônica é possível. Tá? Até mesmo nesse rascunho, nesse gerador que nós emitimos, é possível fazer isso. Eu vou pedir para eles fazerem essa opção, porque aí depois o senhor vai só pelo código do cliente, né? É mais fácil. Então, só recapitulando aqui, se eu quiser... Até pelo telefone, você pode perguntar qual é o código. Deve estar na nota fiscal lá, alguma coisa, ele pode... Pode. O senhor pode pesquisar aqui, ó, por telefone, ó. Tá vendo? O senhor pode pesquisar por telefone também. O cliente fala o telefone, só que o senhor tem que preencher exatamente como está cadastrado. Então, razão social... Ou se não, coloca um asterisco para ele retornar tudo. CNPJ, código do cliente e por telefone. O senhor pode pesquisar, o senhor pode pesquisar de diversas formas, ó. É mais fácil. O senhor pode pesquisar por e-mail, pode pesquisar por bairro, pode pesquisar por setor, nome fantasia, o senhor pode pesquisar de qualquer forma. Então, só repetindo aqui, se eu colocar aqui um asterisco e, por exemplo, escrever Guarulhos, teclar Enter, ele vai me retornar todos os clientes que possuem a palavra Guarulhos dentro do campo. Então o sistema pesquisa do início ao fim do campo. Se ele encontrar o nome, ele retorna.
Esse método de pesquisa é para o sistema inteiro, ok? Então, como que eu vou fazer um orçamento? Eu posso clicar aqui neste botão orçamento ou clicar aqui no menu processos, a primeira opção, orçamentos. Qualquer uma das duas opções ele me traz a mesma tela. Então o que é um orçamento? O orçamento é uma proposta que o senhor vai enviar ao cliente com relação aos seus produtos, aos seus serviços, com um determinado preço. Se o cliente aprovar este orçamento ele vai virar o quê? Uma ordem de produção e, consequentemente, ele vai virar uma nota fiscal. Ok? Então, o orçamento, por enquanto, é sem compromisso. Você está dizendo, olha, o meu serviço ou o meu produto, ele tem o valor tal. Então, se ele aprovar, aí o senhor executa o trabalho. Como que funciona o orçamento? O orçamento, ele funciona com um número sequencial. Então, por exemplo, este orçamento aqui, ele está no número 41. Seria o próximo. Se eu quiser voltar no orçamento número 40, eu clico aqui no botão retornar, eu visualizo o orçamento anterior. Então está aqui o número do orçamento, quando ele foi lançado no sistema. Olha aqui o cliente, para quem foi feito. Cliente 819, Comet do Brasil LTDA. Então eu tenho aqui o vendedor, que atendeu esse orçamento, a condição de pagamento, que foi orçada para o cliente. Nessa aba transporte eu tenho a transportadora, como que o material vai chegar até o cliente, o frete, se é por conta do remetente ou destinatário, ok? Cotação, prazo de entrega, previsão de entrega, validade do orçamento e impostos, se é inclusos, a incluir ou isento, ok? Essa área central é a área onde o senhor vai colocar os produtos que o senhor está orçando. Então o senhor pode colocar produtos e serviços. Tá certo? Então aqui o senhor tem o extintor, esse outro modelo de extintor, esse outro modelo e essa carreta. Esse código aqui é o código do produto dentro do sistema. Então esse é o código interno que ele possui. Ok? Então vamos simular um orçamento novo. E tem outras abas aqui na parte inferior. Os endereços que ele traz, endereço de faturamento, cobrança, unidade de entrega, algumas observações que eu posso escrever para que saia no orçamento e o cliente visualize essas informações, itens vendidos. Quando eu estou fazendo um orçamento, eu já consigo verificar todos os orçamentos que eu já fiz para esse cliente anteriormente. Então, se ele me questionar um valor, na hora que eu estou montando o orçamento, eu já consigo ver todo o histórico dele de orçamentos. Então, se eu clicar nesse botão aqui, filtrar, ele vai me mostrar todos os orçamentos anteriores que já foi feito para ele. Tá? Então, olha aqui, ó, documento 40, que é justamente esse orçamento que nós estamos. Então, não existe anteriores a esse. Se eu quiser visualizar os itens do orçamento, eu clico aqui, ó. Eu quero visualizar os itens e filtrar. Aí ele me mostra os produtos que foram orçados. O valor, o senhor tecla a seta para a direita e ele mostra a quantidade que foi orçado, peso, desconto, preço líquido, te mostra todos os valores. Isso serve para nota fiscal, serve para pedido de venda, para venda. Então, na hora que eu estou no processo, eu já consigo visualizar todos os anteriores, ok? Então vamos fazer um orçamento novo. Vou fechar essa janela aqui. Vou abrir novamente e nós vamos começar um orçamento novo. Então clico aqui no botão orçamento. Pronto, ele me abriu essa janela, já traz o próximo orçamento disponível, que é o 41. Se a Andressa estiver fazendo um orçamento número 41, vai aparecer para o senhor o próximo disponível. Pode ser o 42 ou o 43. Por quê? Se ela estiver fazendo o 41, ela o 42, o próximo número livre para o senhor é o 43. Porém, se elas não efetuarem, ou seja, salvando o orçamento, se elas não concluírem gravando, aqueles números voltam a ficar disponíveis depois. Então, por exemplo, ela pode estar fazendo o orçamento 41, mas desistir no final, não salvar. Então ela pegou o 41, o senhor grava o 42 e ela não grava o 41. Então o número 41 fica disponível no sistema depois. Mas ele vai aparecer para o próximo quem fizer o orçamento?
Aí o senhor tem que ir lá naquele número e reutilizar aquele número. Então tem que estar em sintonia aqui, né? Exatamente. Então a ideia é, quando alguém fizer um orçamento, concretizar o orçamento, finalizar. Normalmente finaliza, né? Certo? Então como é que nós vamos iniciar? Então data de lançamento é quando o senhor está lançando no sistema. Isso é automático? Já é a data do dia. Aparece de dia. Isso, é a data do dia. É a data que o senhor está lançando. E você entrou com a sua senha? Sim. Entra com a senha dele. Porque ele vai mostrar todos os campos obrigatórios. Ah, eu já vou fazer uma simulação. Deixa eu só fazer uma com a minha já. Então a data de lançamento é a data que o senhor está lançando. Se eu clicar aqui nesse botão, ele abre um calendário. Então eu posso movimentar, escolher os meses e escolher o dia. Se eu quiser retornar a data de hoje, basta clicar no quadradinho que ele retorna a data de hoje. Se quiser mudar a data, mas normalmente não aparece a data aí. Isso, data de lançamento é quando está sendo lançado no sistema, então essa daí não precisa alterar. Cliente, para quem que eu vou fazer esse orçamento? Então eu vou teclar, apertar a tecla 0 e a tecla Tab. Então 0 Tab ou 0 Enter. O que é isso? 0 Tab. Ele vai me abrir o cadastro de cliente para eu escolher o cliente. Então ele me abre por cima. Qual cliente o senhor quer? O senhor está orçando para quem? Ah, eu estou orçando para aquele cliente lá. Edifício Guarulhos. Então eu coloco asterisco e escrevo lá. Teclo Enter. É que eu escrevi errado aqui. Então eu coloco asterisco Edifício Guarulhos, ou seja, retorne para mim, dentro do campo cliente, tudo que tiver escrito Edifício Guarulhos. Então ele encontrou 2 clientes. Então eu vou escolher aqui um cliente, pressiono Enter, ou tecla aqui embaixo, clico o botão OK, ele me joga lá o cliente. Ok? Vendedor. Quem é o vendedor que está orçando no sistema? Então, novamente, 0 Enter ou 0 Tab. Ele vai me abrir por cima o cadastro de vendedores, que já está previamente cadastrado. Então está aqui, Norberto. Posso teclar Enter ou clicar OK aqui embaixo. Ele já me coloca aqui o vendedor. Condição de pagamento. Estou fazendo um orçamento. Qual é a condição de pagamento que eu estou orçando para o cliente? Que condição de pagamento eu vou usar? 0 Enter ou 0 Tab novamente. O que for melhor para o senhor. Então ele vai me trazer todas as condições de pagamentos existentes no programa, que já está previamente cadastrado, ok? Então, se eu clicar aqui na coluna código, ele me ordena por código. Se eu clicar aqui na coluna condição de pagamento, ele me coloca em ordem alfabética. Aí eu escolho a condição de pagamento que eu quero. Por exemplo, eu vou fazer um orçamento para ele, para boleto 28 dias. Então eu clico OK aqui embaixo, e ele já me coloca lá a condição de pagamento 28 dias. Ok? Juros, desconto, esses campos não são necessários, não precisa preencher. Esse campinho, por exemplo, se o senhor quiser dar um desconto nesse orçamento de 5% sobre o valor total, em percentuais, o senhor preenche aqui, ó. O senhor coloca só o número 5, pressiona Tab. Então, o valor que o orçamento der, no final, ele vai abater 5%. Esse campinho competência é o mês do orçamento. Então nós estamos no mês 10. Então a competência seria 10 de 2011. Ok? Essa aba aqui é a aba transporte. Como que o meu material vai chegar até o cliente? Ele vai vir retirar ou eu vou entregar para ele? Pressionamos 0 Enter ou 0 Tab. Ele vai me abrir por cima o cadastro de transportadora. Então ele já vai trazer para o senhor quais são as transportadoras que estão cadastradas. Então nós temos duas opções por enquanto, ó, cliente retira ou própria. Então, por exemplo, vamos supor que o cliente vai retirar. Eu escolho a opção, teclo Enter ou OK aqui embaixo. Ele já amarra aqui. O frete é por conta de quem? Se ele retira, o frete é por conta do destinatário. Ok? Cotação. Qual o prazo de entrega desse orçamento? Por exemplo, 10 dias. A partir da efetivação,
o senhor garante 10 dias, por exemplo, de prazo de entrega. Impostos, inclusos, a incluir ou isento. Vamos colocar aqui inclusos. Qual a validade desse orçamento? Ele tem validade, digamos, até o dia 18. Então o senhor está abrindo o orçamento hoje, só que a validade do valor da proposta é até dia 18. Ok? Eu tenho essa guia representante, pode deixar ela em branco. Eu tenho essa guia dados aqui, vai trazer os pedidos do cliente, se ele mandou um pedido de compra para fazer orçamento. Não precisa preencher por enquanto porque é só orçamento, tá? Eu tenho essa outra guia anexo, status e garantia, que eu vou falar depois. Então por enquanto nós vamos deixar ela de lado, ok? Dentre essas três aqui, ó, anexo, status e garantia, nós vamos falar mais da coluna status. Vou explicar para o senhor o que é. Quando o senhor faz um orçamento, após ele estar gravado e enviado para o cliente, o senhor vai colocar um status do orçamento que o senhor fez. Se ele está em cotação, se já foi enviado, se está cancelado, se foi vendido, se foi perdido ou se está em stand-by. Ok? Então a gente já volta a falar sobre isso daqui. Essa área central, eu vou clicar aqui e aqui embaixo tem um botão incluir. Eu vou clicar aqui no botão incluir, ele vai abrir para mim aqui uma tela intitulada inclusão de itens. É nesta tela que eu vou incluir os itens que eu estou orçando. Ok? Produto. Qual que é o código do produto? Então é mais fácil nós lembrarmos de nome do que de números, de código, não é verdade? Então o que eu faço? Tecla de pesquisa 0 Enter ou 0 Tab, lembra? 0 Enter. Ele vai me abrir por cima o cadastro de produtos. Ó, todos os produtos, tá vendo? Não pode escrever direto lá? Pode escrever direto. Só estou mostrando para o senhor aqui os produtos. Tá? Funciona semelhante ao cadastro de clientes. Se eu clicar aqui no canto, ele tem essa seta. Eu tenho a descrição, que é essa coluna aqui, ó. Eu tenho o código, que é essa coluna aqui. E tenho essa caixinha aqui, que é o código do grupo, o nome das famílias. Por exemplo, descrição. Eu quero visualizar todos os produtos que tem o nome carreta recarga. Não trouxe nada. Vou colocar um outro asterisco aqui na frente da palavra carreta. Então, carreta, asterisco, depois a palavra recarga. Então ele encontrou 11 itens que tem a palavra carreta e a palavra recarga. Aí eu escolho um item, pressiono aqui embaixo OK. Vamos supor que fosse esse produto. Aqui o nome do item, a quantidade. Então estou orçando uma peça. Preço de venda, ele retornou R$120, da onde? Do cadastro de produto. Se eu quiser alterar esse valor, eu apago este valor e posso modificar o preço. Se for número inteiro, por exemplo, R$150, eu só escrevo 150 e pressiono Tab. Ele já separa as casas decimais, ok? Ele já traz aqui esses outros valores. Se eu for dar desconto por item, eu informo aqui o percentual neste campo ou desconto em reais. Então tenho dois campos aqui, ó, em percentual ou em reais. Ok? Clico aqui no botão salvar ou aqui embaixo no botão confirmar. Ele já vai montando aqui o orçamento com o primeiro item. Olha lá, o primeiro item. Agora eu vou pegar outro item. 0 Enter. Clico aqui nessa tela. Quero ver todos os produtos que tem a palavra recarga. Vou escolher aqui um outro item. Pressionar Enter. Vou colocar a quantidade. Se eu desejar manter o preço, eu já deixo aqui. Senão eu posso apagar e alterar. Salvar. Sair. Então eu só vou colocar esses dois itens no meu orçamento.
Então eu estou fazendo o orçamento com 2 itens, olha. Aqui embaixo o senhor tem a quantidade de itens, total bruto que deu R$310 e o valor líquido R$294,50. Por qual motivo? O desconto. Isso, lembra aquele desconto que nós aplicamos aqui, ó, nessa guia dados? Olha aqui o desconto de 5%. Corresponde a R$15,50. Então ele já aplicou um desconto de 5% no valor total líquido, ok? Se eu quiser colocar uma observação nesse orçamento, eu venho aqui embaixo nessa aba aqui, observações, e posso escrever aqui alguma observação para sair no orçamento. Então quando o cliente receber o orçamento, ele vai ver lá que tem uma determinada observação. O senhor pode escrever na hora o que o senhor quer que saia de observação, ou já pode pegar uma frase pré-definida que já tem no sistema. Então se, por exemplo, toda vez que o senhor emitir um orçamento, o senhor for utilizar uma determinada frase, para não ter que ficar escrevendo essa frase várias vezes, nós escrevemos essa frase num cadastro de observações, uma única vez, e toda hora que o senhor quiser pegar aquela frase, ela já está pronta. Então já é uma frase pré-definida, ok? Então onde que ela se encontra? Eu clicando aqui, ó, observações pré-cadastradas. Eu clico aqui, 0 Enter. Ele vai me abrir aqui já algumas frases pré-cadastradas. O que o senhor está visualizando aqui é apenas o título, tá? Então, por exemplo, atualização de orçamento, observação de manutenção e observação de manutenção 2 com preço fechado. Se eu escolher uma delas aqui e teclar OK, ele já vai me retornar o conteúdo da frase, ó. Por exemplo, está incluso nesse orçamento qualquer reparo, troca de peças, teste hidrostático, teste de mangueira. Então já pensou se eu ficar escrevendo isso aqui toda hora? Incluso, né? Se tiver gravado isso daí. Olha lá, não está incluso, tá? Então essa frase o Clog já deixou pré-definido, ok? Se eu voltar aqui na primeira aba, eu visualizo os produtos. Agora eu vou finalizar o orçamento, salvar. Ele vai gravar os itens que eu lancei dentro de uma tabela de orçamentos e ele vai perguntar, deseja emitir o orçamento? Sim. Vai aparecer essa janela, impressão de orçamento Santinês Extintores, basta o senhor clicar OK. Sempre ele vai mostrar o orçamento primeiro na tela, montado, sempre. Se eu clicar aqui nesse botão central aqui, ó, tá vendo esses 3 botões? No central, ele aumenta a tela para que eu possa visualizar o orçamento. Então vamos analisar aqui o orçamento. Aqui o senhor tem os dados da empresa, aqui o senhor tem orçamento número 41, o senhor tem a emissão, prazo de entrega, lembra? 10 dias, a hora que foi emitido o orçamento, número 1356, que é o do Inmetro, a Santinês é registrada sobre esse número, ok? O senhor tem aqui os dados do cliente, pode ver que alguns campos estão em brancos, tá vendo aqui? Por que estão em branco esses campos? Eu não tenho. Porque lá no cadastro do cliente esses dados estão faltando. Então quanto mais dados o senhor tiver do cliente, mais completo o orçamento ele vai saindo. Por que CPF aqui? Preciso alterar, preciso colocar aqui CPF/CNPJ. Porque pode ser CNPJ, pode ser CNPJ ou pode ser pessoa jurídica. Então esse campo aqui, ele pode ser pessoa física ou jurídica. Eu vou alterar esse campinho aqui para que ele fique os dois. Então aqui o senhor tem os dados do cliente, essa área aqui, ó, essa área central, o senhor tem os dados do vendedor, o senhor tem o e-mail do vendedor, a condição de pagamento que o senhor fez, o orçamento que o senhor orçou, o modo como o cliente vai retirar o material. Esse campo telefone é o telefone da transportadora. Tá? Como a transportadora é cliente e retira, e lá no cadastro a transportadora está vazio, ele está vazio aqui. E aqui o senhor tem os produtos que o senhor orçou. O senhor tem o código do item dentro do cadastro de produto, o senhor tem o nome do item, a quantidade orçada, o preço orçado, preço total e os impostos se houver. ICMS, IPI, substituição tributária. Ah, Vinícius, mas eu não tenho esses impostos aqui na Santinês porque nós somos do Simples Nacional. Não tem problema. Se esses impostos não forem entrarem no orçamento, eles ficam zerados aqui. Então aqui o senhor tem os totais do orçamento. 310, houve um desconto de 5%,
R$15,50, então o valor total do pedido R$294,50. E aqui aquela observação que já está previamente cadastrada. Ok? Aí o senhor pode enviar esse orçamento por e-mail ao cliente. Então o senhor vai clicar aqui nesse botão aqui em cima, vai ter um botão e-mail. Clicando nesse botão, ele vai abrir o programa Outlook para que seja enviado o e-mail. Ele já abre o Outlook, ok? Ele já coloca aqui o orçamento. Mas já está gravado já, então? Já está anexado aí. Já está anexado em PDF. Então ele já anexa no Outlook em PDF. Se o e-mail do cliente estiver cadastrado já lá no cadastro dele, lá tem um campinho e-mail. Se o e-mail do cliente estiver lá, ele já traz o e-mail automático aqui. Aí eu só disparo o e-mail clicando no botão enviar. Como o e-mail não está cadastrado lá, então ele trouxe o campo em branco. Então o senhor teria que preencher manualmente. Aí numa próxima vez, o senhor já deixa cadastrado lá e ele já retorna aqui para o senhor automaticamente. Vai falando aqui, para enviar. Já está como física. Está com pessoa física? Então vamos voltar naquela tela. Vou clicar aqui no botão orçamento. Vou clicar aqui no botão retornar para ele voltar para o orçamento anterior. Vou clicar aqui no botão imprimir. Sim. Clico OK aqui, ele vai me trazer o orçamento na tela. Aqui. E aqui, Se né? eu clicar nesse botão central, ele aumenta o orçamento na tela, a visualização. Tá? Para enviar é este botão aqui, ó, e-mail. Clicando nesse botão, ele já abre o Outlook, já anexa o orçamento em PDF e o senhor já manda para o cliente. Eu posso mandar ele sem imprimir? Pode. Porque você imprimiu primeiro. Não imprimi, eu só exibi na tela. Eu pulo. Não, sim, mas você pôs como se fosse para imprimir. Então, Você pulou. o senhor Aí pode eu vou imprimir e também enviar por e-mail. Você imprimiu. Por exemplo, se eu clicar nesse botão agora aqui, ó, esse último, imprimir, ele vai me abrir aqui essa janela perguntando em qual impressora eu quero enviar. Agora Depois que eu imprimir, aí eu clico aqui nesse botão e mando para o cliente. Aí tá, lá direitinho. Quando Isso. eu fui, ele aprovou o orçamento. Eu vou ele achar onde para imprimir. Isso. Aí, lembra aquela guia que eu mostrei para o senhor, que tem aqui, ó, essa guia status? Sim. Então eu mandei o orçamento para o cliente. Qual é o status desse orçamento? Então eu venho aqui nessa aba aqui, status, ele está em cotação. Então eu marco aqui, clico no botão salvar. Sim. Ok? Se o senhor quiser pesquisar todos os orçamentos que estão em cotação, como é que o senhor faz? O senhor vai clicar aqui no botão orçamento. É porque se o cliente liga na mim e fala, ó, eu quero aprovar o orçamento número 41. Eu estou na tela, eu vou achar isso rápido. Ou se ele não falar o orçamento, o senhor acha pelo nome do cliente. Sim, O senhor entra na tela de orçamento, vem na guia pesquisar. Aqui, ó, pesquisar. Então o senhor vai ter aqui uma grade. A primeira coluna é tipo, número, situação e status. Se eu clicar uma vez aqui na palavra status, ele vai me ordenar. Então aqui ele já traz para cima tudo que está em cotação. E o senhor já vai ver o nome do cliente aqui, ó. Então o senhor sabe que o senhor tem 12 orçamentos em cotação. Qual é aquele orçamento que nós fizemos? Esse aqui. Olha ele aqui, ó. Rapidamente o senhor achou. Só teclar Enter, ele já retorna na tela. E se o cliente na hora quiser que eu abaixe o preço ou que eu dê um desconto com ele já feito, como é que eu faço aí? Por exemplo, eu quero alterar o valor de um produto. Eu clico aqui na opção alterar. Sim. Vou até o item que eu quero alterar. Vou até o item que eu quero alterar. Pressiono Enter ou clico aqui embaixo no botão alterar.
ele vai me abrir a janela para eu alterar aquele item. Então o valor desta peça aqui, ó, de R$150 eu vou abaixar, digamos, para 130. Então alterei o valor do orçamento do produto de R$150 para R$130, então ele já diminuiu aqui para mim o valor do orçamento. Aí eu clico no botão salvar, eu posso reemitir o orçamento ou reenviar esse orçamento por e-mail ao cliente. Normalmente ele quer que ele envie. Isso, aí o senhor refaz o valor. Desconto, mesma situação. O desconto o senhor pode alterar aqui Direto? Não. direto. 5%, o senhor quer colocar 10%. Ele já vai refletir aqui na parte inferior do orçamento, no valor total líquido. Ok? Salvei. O orçamento já está com as últimas alterações definidas. É para imprimir, mesma situação. Clicando no botão imprimir. Imprimir orçamento sim. Clico OK. Ele sempre vai exibir na tela primeiro, nunca direto para a impressora. Sempre na tela. Por quê? Clico aqui no botão central, ele aumenta. Para eu conferir se está tudo certo. Se estiver tudo certo, aí eu envio para o cliente. Ok? Então essas foram as considerações básicas para o senhor fazer a emissão do orçamento, localizar um orçamento de um cliente já emitido e aplicar também o status desse orçamento para uma consulta futura. Tá certo?